Fala que tá com áudio. Fala que tá tudo certo aí. Fala, seu Túlio. Vamos agilizar esse negócio, ver que ficou tudo direitinho. Harmonização. Oi, Fabi. Falar um pouco a respeito de como a gente consegue fazer uma interação bacana entre a gastronomia, vamos dizer, principalmente referente à carne, referente ao churrasco e à cerveja. Antes de começar, deixa eu dar uma pincelada histórica para vocês. Churrasco é a forma de preparo mais antiga que a gente conhece, né, de qualquer tipo de alimento. Então, muito antes do homem dominar qualquer técnica de alimento, já acontecia isso, bastava algo como um incêndio numa floresta, o bicho estava lá. E a partir do bicho lá era muito fácil o cara chegar e poder pegar um pedaço dessa carne. Historicamente sabe-se que alguns dos... É isso, Newton. Muito bem? Tudo bom com o senhor? Que os animais também tinham uma preferência por buscar os animais mortos a partir do incêndio, então uma coisa puxando a outra. E aí o churrasco é uma coisa que faz com que a gente consiga... né? Tá achando graça de eu estar aqui, né? Isso, até agora era bonitão, agora eu fiquei feio na sua live aqui, sacanagem, seu Márcio. Aí o cara tava lá, tipo, via lá uma caça maior que podia consumir, pensa numa época em que não existia nenhum processo de conservação do alimento. O alimento tava lá, basicamente o que ia fazer era dividir com quem tivesse em volta. Então, basicamente, surgiu o churrasco. Né? E aí de lá para cá muita coisa foi se adaptando, inclusive técnicas, inclusive utensílios, o resto vocês conhecem. E deixa eu falar uma pincelada também, falando de harmonização, onde essa coisa fica diferente, que a galera, que eu sei do que eu faço em relação ao que a galera costuma fazer por aí, é uma coisa muito simples, que é um conceito de harmonização simples que fala assim, ó, harmonizar é juntar dois ou mais elementos que individualmente são muito bons, mas que juntos eles são melhores ainda. Se você não melhorou a sua experiência, você não harmonizou, tá certo? Então, é o que a galera faz quando toma como, o seu Gustavo, o seu James, tá muito bem, tá? Vai ser bom vocês dois hoje aí interagindo. Chama lá o seu Esquiavento para estar junto com a gente também. Edi, tudo bom? Aí agora é o seguinte, você tá juntando elementos que não necessariamente são bons, que se combinam, e você faz porque você gosta, é direito seu de gostar, tá? Então isso é muito importante. A galera que curte o hambúrguer com a IPA é um puta exemplo disso. Eu sempre conto em aula uma história que eu namorei uma moça que ela gostava de panetone com maionese. Vocês não precisam provar panetone com maionese para saber que não é bom, não é isso? Mas a menina gostava, e se você gosta, tá perfeito e vai ser feliz. Não é o que eu estou falando, não é qualquer outra pessoa está falando que vai mudar a forma que você encara a comida. Se você curtiu, mano, vai ser feliz de qualquer forma. Vai comer hambúrguer com IPA, com Coca-Cola, com água com gás, vai tomar café velho, tanto faz, vai fazer. O importante é gostar, mas mais importante de tudo quando a gente fala de gastronomia é realmente que você saia da experiência de uma forma bacana. Valeu a pena estar por aqui. Não, sou Samuel. Tudo bom com o senhor? Faremos em breve uma outra live de churrasco e cerveja com os meus amigos do Bravo lá, a casa mais recente que eu montei, a casa que eu montei no sentido de exatamente disso, de churrasco e cerveja, ali em Pouso Alegre, sensacional, uma das minhas filhas mais queridas, mais recentes. Juliana, tudo bem? Vamos lá, abrir cerveja, vamos lá, vamos ser felizes, o importante é isso, tá sempre feliz. Então vamos lá. Quando a gente fala, eu imaginei o que vocês poderiam perguntar, e o espaço está aberto para isso, tem um roteirozinho para a gente poder trabalhar um pouco, mas aí é com vocês, se vocês quiserem perguntar, a gente conseguir interagir, vai ser muito bacana. Vejam o seguinte, quando eu tenho o que a gente pode imaginar como sugestões do que acontece em relação a um churrasco. Imagina a carne, e hoje em dia os conceitos mais modernos, eles incluem muita fumaça, a galera está importando o conceito americano, trabalhando com barbecue, tempero seco, esse tipo de coisa. Por mais que eu brinque, churrasco vegano não é churrasco, é uma brincadeira de fato, vocês podem curtir do que vocês quiserem, imaginando que churrasco quer dizer cozinhar na brasa, cozinhar na lenha, então tudo certo. Né? E aí, as técnicas mais modernas, hoje em dia você tem o varal, você tem um monte de coisa feita, onde você consegue de fato ter legumes de bastante qualidade servidos ali, e isso é muito legal, tá certo? Então assim, vamos imaginar que a primeira coisa que a gente tem que considerar, falando de uma harmonização,
é a intensidade do que você está preparando. Então vamos partir daí. Então assim, vou preparar uma carne gordurosa. Então vou preparar uma costela, vou preparar uma costeleta de porco, uma pancetta, vou preparar uma picanha com uma camada grande de gordura. E aí vocês sabem, né? Tem uma piadinha que fala assim, ó, tem 2 pontos para o churrasco, o mal passado e eu estraguei o churrasco, não é isso? Então é direito seu, de fato, gostar de carne mais bem passada, é direito seu gostar de carne temperada, é direito seu gostar de barbecue. Sempre com bacon, mas não tem bacon, fica fácil. Não, seu Hudson. O Hudson é um cara especial. O Hudson é um cara que ele é sobrinho do José Ruela, de verdade. Então, alguém que é sobrinho do Zé Ruela tem que ser um cara especial. Não é não? Vamos que vamos. Oh, meu querido, muito bem, vamos lá. Berlândia. Falei hoje com Beraba e com Berlândia. De repente a gente volta, passar essa merda a gente volta para Ipolé. Então vamos lá, o que acontece, falando de churrasco brasileiro, da forma que a gente conhece aqui? Nós temos o seu Thiago Murta fez campanha para poder ter essa live do churrasco. Vocês sabem que aqui no Instagram ganhou bonito, ganhou churrasco, mas que a mesma eleição, mesmo post que eu fiz no Facebook, ela ganhou massas. Então provavelmente a próxima que eu fizer nesse sentido de gastronomia e cerveja deve ser a partir de cozinha italiana, porque eu achei mó barato essa brincadeira de cozinha italiana, de fato é bem legal. Mas vamos lá, vamos falar aqui da nossa proposta do churrasco. Então a gente entendeu que tem uma questão de intensidade da carne, tá? É muito difícil eu trabalhar como um todo. Vamos falar, por exemplo, de churrasco como um elemento todo. Churrasco pra gente, assim como a feijoada, não é um prato, é evento social. Ah lá, seu Jaime, tudo bom? Então, o churrasco é um evento social que você faz assim. Você vai chegar meio-dia, 1h, 11 da manhã e vai passar o dia inteiro. Não é isso que a gente faz? Então, o churrasco é um evento pra gente, assim como a feijoada. Então, pensando nisso, a primeira coisa é, eu tenho uma evolução de coisas a servir. Eu não vou servir o meu prato mais intenso, eu não vou servir minha cerveja mais intensa. Eu não preciso ficar refém de um único corte de carne, eu não preciso ficar refém de um único tipo de cerveja, tá certo? Então a gente pode fazer o seguinte, eu posso imaginar que o meu churrasco vai começar com uma linguiça que você vai comer com seu vinagrete, um espetinho de queijo de coalho, coisas que acontecem no churrasco, que não necessariamente tem a ver com a carne vermelha, com os cortes mais pesados. Então, por exemplo, asinha de frango, ou né, você vai trabalhar com frango se você gostar. Cervejas. Faz sentido isso? Faz. Então, muito bem. Eu vou imaginar assim, que para uma primeira etapa, eu vou falar de trás para frente. Vou falar que seria a minha cerveja, as minhas 2 opções quase que perfeitas para um churrasco. Vienna Lager, no sentido de tomar sem compromisso e sem interações nenhuma, tá certo? Pouquíssimas interações, e ela seria coberta muito facilmente por uma camada pequena de fumaça também, que vem a partir daí. Fabiana fala de Goiás, lá do nosso Goiás, que ô saudade de Goiás. Goiás, assim, os caras vão armar um churrasco em Goiás, a primeira coisa que eles fazem não é procurar carne, é meio a mandioca, não é isso? Então não existe churrasco no Goiás que não tem mandioca, mentira, eu estive lá com o Danilo, e aí a galera, cadê a mandioca? Ah, hoje não fizemos. Pô, eu fiquei meio que frustrado, cadê? Né, que não tem, mas é a base do churrasco brincando, é um fato. Então aí eu tenho a Vienna Lager como minha cerveja de consumo sem compromisso, sem grandes preocupações, pelo simples fato de você poder curtir a cerveja. Gostam de Vienna Lager? Dá uma olhada nela com um pouco mais de atenção, um desses estilos que infelizmente não tem grandes propostas comerciais, não tem grandes marcas que fazem, não é uma venda tão fácil como a venda de uma APA, de uma IPA, de uma Session IPA e por aí vai. E o meu segundo estilo, esse sim, seria um coringa gigantesco falando de churrasco, seria a Dunkel. Então, quando a gente vai falar de Dunkel, eu vou ter uma interação muito grande entre os elementos de tosta da minha cerveja, sem grandes intensidades de comprometimento dos seus sabores. E, do outro lado, uma interação gigantesca quando eu falo a partir dessa camada de fumaça e camada de caramelização e tosta que eu tenho junto com a minha carne. Muito bem?
Isso está claro para todo mundo? Então, uma das questões super importantes a serem entendidas... Ô, seu Marco Júnior, tudo bom, senhor? Uma das coisas muito importantes de serem entendidas em falando dessa primeira etapa são, de fato... Tem um elemento, eu brinco que os dois maiores presentes que Deus nos deu na gastronomia, o primeiro é o bacon, evidentemente, né? Até porque bacon não é carne, bacon é um presente de Deus, e a partir do bacon é vida. Assim, vocês já devem ter me visto falando essa frase inúmeras vezes. E o bacon é o maior presente que Deus nos deu de uma forma geral, não só na gastronomia, mas na gastronomia por ser a sua área. E o segundo grande presente de Deus nesse sentido pra gente é a reação de Maillard. Reação de Maillard, de uma forma simples, é algo como a caramelização das proteínas. Então é por isso que você vai ter na sua carne grelhada muito mais sabor do que você vai ter na sua carne cozida. Ou não? Sempre. E aí não importa se você prefere ela de um jeito ou de outro, não importa se você prefere a casquinha do pão ou se você prefere o miolo do pão. A casquinha tem um sabor mais intenso, o miolo tem um sabor menos intenso. A camada externa, a camada que fica em contato com o calor, onde ocorre a reação de Maillard, de fato, o sabor é muito mais intenso do que a camada interna, que não chega nisso. Tá certo? Entendido isso, a gente consegue passar para a nossa próxima etapa de conversa. Então, vou submeter o meu churrasco, de qualquer forma, a temperatura alta. Claro, não vou querer queimar minha carne, então quando eu falo a respeito de temperatura alta, vocês sabem aquele negócio de colocar a mão assim? Né? Então você coloca a mão na saída da carne, onde você está colocando a sua grelha, você tem que contar até 5, no 5 tem que tirar a mão, é a temperatura boa para a grelha, então você vai fazer isso com cortes menores, com bife, com esse tipo de coisa. E você vai ter que contar até 10, depende de que conta você estiver fazendo, do tempo, do tamanho da peça. Você vai fazer para peças maiores e peças que você consegue, vai precisar de um tempo maior de exposição ao calor para ela poder ficar no ponto. Então, por exemplo, o cupim, a peça da costela e por aí vai, tá? Então os cortes mais duros. Então isso é bem importante. Uma vez que você faz o seu cupim, e aí a ideia do casqueirar o cupim, aí tirando a casca e dando... Ó, eu vou começar a salivar aqui, falar de churrasco, uma hora dessa. Vocês estão com fome nessa hora? Vocês estão aí de quarentena, vocês estão comendo o dia inteiro, né? Vocês estão no dieta do panda, pandemia, não é isso? Come 12 vezes por dia, por isso que chama pandemia. O panda come o dia inteiro, nós estamos nessa aí. Passar o dia comendo. Então não adianta falar de fome uma hora dessa, até porque gordo para comer não tem que ter fome, gordo tem que ter comida, não é isso? Então se tivesse agora um cupim, eu ia me matar com ele aqui agora, mas é isso. Então estar casqueirando, tirando a casca do cupim é algo realmente sensacional. Então se eu submeto o meu cupim a ser cozido no sentido de você trabalhar com ele no forno, envolto no alumínio, no celofane, gente, tudo bem, né? Ô, seu Glaucio, bom com o senhor? E aí, ó, miojo é sacanagem, miojo é esculhambação, miojo é sabor churrasco, pelo menos? Se não for sabor churrasco, aí não, né? Tô brincando, mano, tem seu valor. Pra quem curte também é um negócio sensacional. Mas voltando ao nosso casqueirado, a nossa costela. Se eu estiver só envolto no alumínio, ou se eu estiver envolto no pré-feito no forno, na panela, como a galera costuma fazer, eu vou pegando isso aí e vou colocar em contato com a brasa mais quente, uma exposição maior ao calor, para deixar que essa camada de fora caramelize. Faz sentido? Faz. É aí que a graça acontece. É aí que os sabores ficam muito mais intensos, é aí que você vai ter uma explosão de sabores feitos a partir dessa transição, beleza? Beleza. Então assim, toda vez que você submeter alguma coisa feito há muito, muito tempo de exposição, essa dieta da grande estação, assim, a luz nós come, apagou nós dorme, nós estamos de parabéns nesse sentido. Daqui a pouco eu quero ver sair da porta, não é isso? Passar pela porta. Tem uma brincadeira que fala assim, beleza, vamos sobreviver a essa porra aí, depois a gente preocupa com o alcoolismo e com a obesidade. Se a gente sobreviver, a gente preocupa, senão a gente vai gastando o que tem aí, quem gosta de corpo saudável, quem vai receber transplante. A gente tem mais que entregar só o caco, não é isso? Vocês viram, essa piada é realmente muito boa, mas enfim, vamos lá falar da nossa carne. Nossa carne tá lá, douradinha, aquela camada linda, brilhante que a gente tem a partir daí. Essa camada é o que vai ter a reação de Maillard. Então a gente vai trabalhar nosso princípio da comparação das cervejas. É muito fácil a gente falar isso dentro de estilos de cerveja. Então vamos pensar de uma forma tranquila. Ó. Vocês conseguem imaginar onde eu tenho tosta e caramelização? Vamos citar alguns exemplos de cerveja que a gente consegue isso. Eu falei da Dunkel,
A Viena, muito pouquinho, a camada de tosta da Viena realmente não chega nesse ponto de comparação. Alguma base dos estilos de Red ingleses, eles vão te trazer isso. A própria Brown é muito fácil, né? A Brown é uma cerveja realmente muito fácil, você poder trabalhar com carne facilmente. Se tiver cortes mais gordurosos, Dubbel vai muito bem, Bock vai muito bem, ultra gordurosos, Doppelbock, Eisbock, Quadrupel, gente, vai, tá? Então percebam que de todos esses, tudo isso que eu falei para vocês, eles têm dois elementos em comum. Destaque para o malte. E quando eu tenho destaque para o malte, eu tenho... Beleza, Heraldo, tudo bom? Quando eu tenho destaque para o malte, eu tenho destaque para a doçura junto. Então, raros são os exemplos de cerveja que eu vou oferecer para vocês. Brown Ale é sempre incrível e a sua é realmente muito boa, seu Frank. Quando eu vou trabalhar oferecendo isso para vocês, eu estou sempre oferecendo a doçura a partir do malte. Faz sentido? Pensem nisso. Eu começo a buscar interações. Porter é um puto exemplo, realmente muito bem pensado, muito bem lembrado. Essas interações elas vão acontecer a partir da doçura que eu tenho na minha cerveja e dessa caramelização que eu consegui na minha carne. Ficou fácil. Tá certo? Então, de uma forma geral, eu falo isso em todas as aulas. Eu falo para os meus alunos assim, ó, jurem, repitam comigo, nunca, repitam comigo, nunca, nunca, nunca façam harmonização com carnes sem utilizar tosta e caramelização. Lembrem disso. Você vai conseguir um universo de potências, um universo de possibilidades muito maior do que o que a gente tem quando está falando só de um desses elementos. Então, tosta e caramelização somadas a partir da carne, você vai ter uma explosão de sabores, realmente a brincadeira fica muito bacana. Vou tentar explicar um pouco das coisas que a gente está por aqui. Tipo de carne vermelha pode mudar muito? Pode. A gente tem um detalhe que é o seguinte, a ideia da carne vermelha, se você for pensar, o princípio é muito o mesmo. Então assim, ó, eu trabalho com cupim, com costela, com picanha, com fraldinha, tá? Todos esses têm o mesmo princípio de harmonização. Vou trabalhar com tosta e caramelização. O que faz a diferença neles é é a potência que eu necessito do corte. Então eu trabalho de forma matemática no meu corte. Então por isso que eu me recuso, às vezes a galera me convida para fazer live falando de harmonização e eu falo, gente, mas eu vou confundir muito mais do que conseguir esclarecer, então eu acabo não aceitando os convites por isso, porque eu trabalho de um jeito diferente, eu trabalho de forma matemática. Né? Então eu ofereço a matemática de um jeito simples, então eu vou ter um número, meu necessidade de corte, meu poder de corte. E quanto maior é o meu poder de corte, e eu estou baseando as cervejas em estilo alemão, eu vou precisar do corte do álcool e leve amargor em função do malte torrado. Então basicamente eu vou precisar de cervejas mais alcoólicas para poder promover o corte dos cortes mais gordurosos. O corte do corte é mais ou menos isso, tá bom? Entenderam? Muito bem. Seu Newton, por que não a IPA? Cara, de novo, você gosta? Eu sei que você gosta, já secou o barril já brincando disso, mas vamos entender uma coisa. O que acontece quando você trabalha com lúpulo é que você não consegue interações. Tem uma outra frase mais ou menos polêmica que eu uso sempre em aula, que costumo falar bastante, que é assim, ó. Imagina que você vai pedir, você tem um chefe de cozinha, se oferecendo para cozinhar para você. Vou lá cozinhar para você. Escolhe aí o que você quer fazer. Aí você escolhe pão com manteiga. Cara, foi um chefe de cozinha, foi um preparo feito por um chefe de cozinha. Faz sentido? Tudo bem. E o que foi? Foi só pão com manteiga. É o que você faz na harmonização quando você opta pelo corte. Então, eu não criei interação nenhuma, eu não trabalhei com semelhança, não trabalhei com contraste, não formei o terceiro sabor. Eu só promovi o corte. Então, se eu faço uma harmonização e eu só me preocupo com o corte, eu estou fazendo isso, estou pegando um chefe de cozinha e pedindo para ele passar pão com manteiga e me servir. É isso. Então, dá para ser muito melhor do que isso. Quando a gente fala de India Red Ale, quando a gente fala de India Brown Ale e até India Black Ale, a gente consegue alguma interação. E essas cervejas, elas vão favorecer cortes de carne mais gordurosos. O poder de corte dessa cerveja ele é muito maior do que o poder de corte, de fato, de uma Irish Red, tá certo? Ou de uma Brown, ou o que a gente tem de equivalente fora dessas estilos do lúpulo. Então o lúpulo entra com poder de corte bem maior e a partir daí eu posso usar isso para trabalhar com questões de corte maior sem atrapalhar tanto. A questão é,
Existe um ponto super importante dessa história toda que chama intensidade. E se eu tenho, vamos pensar, vocês conhecem cerveja, barley wine é sempre, acho que marley wine eu não conheço, prefiro não conhecer, mas o barley wine vai bem, mas aí são poucos cortes, aí já está nessa pergunta, vocês me fizeram, desculpa quem foi que eu perdi, falando sobre cordeiro, por exemplo, o cordeiro já tem uma gordura grande, nessa história uma quantidade grande de gordura, e a barley wine vai muito legal para ele, o heavy vai muito bem também, você consegue fazer, mesmo com tosta baixa, mas com uma caramelização mais alta, a interação é super positiva. O seu Hudson, o senhor perguntou a respeito de Schellnkeller a partir de Raunkibier de uma forma geral. Dá certo? Até dá certo, mas é meio over, tá? Então assim, se eu pegar alguma coisa que eu tiver... É como se eu estivesse colocando... tô fazendo nosso barbecue, que é um dos próximos assuntos aqui. Então vou te servir um barbecue. Você vai pegar o barbecue e vai servir com ketchup? Não vai. Não é isso? Já está no limite, já tem intensidade, já está funcionando. Então, quando você tem essa conta feita, pensa assim, eu não preciso potencializar ainda mais o que eu já tenho de sabor forte. Então, não há por que eu oferecer num churrasco uma cerveja defumada. Pessoalmente falando, eu prefiro pegar essa cerveja defumada e servir para você onde eu estou formando o terceiro sabor com essa fumaça. Então, por exemplo, uma carne assada, aquele cupim que a gente falou agora há pouco que foi feito no forno, eu pego esse cupim e ofereço uma bock, a base de uma bock, uma merda para cima. Então, ou a bock ou a doppelbock da Schellnkeller, por exemplo. Essa cerveja, ela vai ser riquíssima de notas defumadas, de notas carameladas. Eu empresto isso para poder fazer a minha harmonização. É muito mais legal. Mas é muito mais legal do que quando a gente fala simplesmente a respeito de uma única... já tem fumaça, mas não precisa de mais fumaça. Então, assim, não vai ficar ruim de forma nenhuma, a interação vai acontecer, mas vai ficar... ele vai cansar o seu paladar. Então, da mesma forma que a gente tem o termo drinkability, vocês conhecem a capacidade de beber a mesma cerveja em sequência, eu brinco com um termo que chama eatability, e vou chutar mesmo mais umas 30 vezes hoje ainda. O eatability é a capacidade que nós temos de comer a mesma coisa em sequência. Então, você não vai cansar, vai enjoar. Por mais que você goste, uma hora você vai cansar de fazer tudo isso. Então, muito bem? Respirar e voltar aqui. Vamos lá, vamos falar de novo de carnes e possibilidades de um churrasco. A nossa, blonde com porco, depende, mano. Se for uma American Blonde, a interação vai precisar que você tenha um tempero neste porco que remeta a alguma coisa que está na cerveja. Ou no padrão belga ou no padrão americano. Então eu vou temperar... Até um módulo do curso que eu faço é uma coisa do tipo criando as harmonizações. Essa aula é fantástica. Essa é a aula que eu mais gosto. E eu já respondo, Bruno, eu já respondo falando da Sauer, a patroa também perguntou agora há pouco, eu já respondo disso aí para vocês já. Não funciona de uma forma geral, mas já explico por quê. Quando eu faço aqui, falando de blonde, que eu estava falando, tem um dos módulos do curso, que é um dos módulos que eu mais gosto, que é esse de criar a harmonização já não existe. Então, por exemplo, quero usar IPA. Vai que, né? Então, por exemplo, a IPA vai muito melhor para uma carne de porco, vai para o frango, vai para o peixe, depende do que vai fazendo. E pego isso e eu uso alguns elementos que aparecem na cerveja, na minha marinada, por exemplo, no meu tempero prévio. Entenderam? Aí eu estou buscando ressonância, eu estou buscando interações, estou fazendo acontecer. É muito legal essa parte, mesmo. Quando você consegue fazer isso, é sensacional. E aí você consegue usar essas cervejas. O que acontece? Nosso boi pasta, anda, e aí ele vai desenvolver sabor. Quer um comparativo disso? Você tem o peito de frango e a coxa. Qual que é a mais saborosa? Sempre, em qualquer comparação. A coxa. Sobre a coxa, muito mais do que o peito. Por que elas são muito mais saborosas? Porque são partes do bicho que ele anda. Por mais que seja pouco, que o bicho fique lá confinado, como vocês estão nesses dias de corona, ele vai desenvolver a musculatura mais do que o peito, que fica ali só paradão. Então, as áreas vascularizadas são áreas mais escuras, são cortes mais escuros, e são os cortes mais saborosos. Beleza? Beleza. Então, assim, quando eu faço isso referente ao porco, eu tenho cortes mais intensos, cortes menos intensos, que a gente consegue trabalhar. O nosso boi é um boi de pasto. Em sendo um boi de pasto, é um boi que desenvolve sabor.
O americano tem um pobre de um boi confinado, que come ração, que não pasta, que fica lá o dia inteiro parado. E aí a carne do americano vai ser muito menos saborosa. O que o americano faz? Tempera essa carne. Pô, vocês que gostam de carne, aí não adianta falar alguém que gosta de carne bem passada, que não é essa a proposta. Mas se você gosta de carne, você vai gostar de uma carne do ponto para baixo, né? Da mesma forma você pode comer por comer, tem gente que fala, não gosta de feijão, mas como, é isso. Então, quem gosta, quem come com prazer a carne, está comendo até, no máximo até o ponto, dali para baixo. E este cara, você aí que está desse lado da tela, vai se identificar comigo agora, na hora que eu falo assim, precisa de tempero na costela, precisa de tempero na picanha, precisa. Você pegar o seu ancho, o seu contrafilé, a sua carne extremamente saborosa, feita na temperatura certa, a gente precisa colocar tempero nessa carne? É claro que não. É claro que não. Nós não precisamos. Nós evoluímos o tempo inteiro. Nosso histórico, até alguns poucos anos atrás, foi de uma carne saborosíssima, feita do jeito certo, na hora que você tá fazendo só com sal. Então, assim, eu tenho vídeos meus gravados há muito tempo, onde eu ensinava a temperar carnes por um conceito criado por uma necessidade daquele momento, para trabalhar com tempero. Mas quem gosta de carne vai entender o que eu estou falando. Gosta de carne, não há porquê no elemento churrasco poder gerar outros sabores. Você pode criar essas camadas para um outro produto. Carne defumada, essa história de pit, isso é muito legal. Eu adoro esse sabor. Eu adoro esse sabor. Mas pensa numa coisa, por mais que vocês gostem também disso tudo, cansa. Não é o tipo de coisa que você consegue comer na mesma intensidade ou na mesma periodicidade que você come como se fosse só o nosso bife tradicional. É legal para os seus momentos específicos, não para o tempo inteiro. Então aquela coisa que eu falei de fazer um churrasco, e nesse churrasco você vai tendo uma evolução de etapas, pensem assim, ó, vou começar o meu churrasco, como eu falei, com os cortes brancos, as carnes menos intensas, algumas delas eu tempero e deixo para o final. Algumas delas eu faço promovo uma intensidade muito maior a ela, a hora que eu estou deixando um tempo maior de exposição à fumaça. Sensacional, sensacional. Aquela costela que você fez ali 1 metro de distância da brasa, fez com fumaça, fez com lenha ao invés de carvão, isso é sensacional. Isso é sensacional, não há porquê eu pegar um treco desse, feito dessa forma, e encher de açúcar, encher de sabores, de coisas que vão roubar. Quando eu dou aula também falando de frutos do mar, eu falo a respeito da pobre ostra. Vocês já comeram ostra? Conhece ostra? Eu adoro ostra. Sou comedor de ostra. E aí, por que eu falo que eu sou comedor de ostra? Porque eu como ostra sem nada. Então, quando você pega sal, limão, pimenta e coloca em qualquer coisa, essa qualquer coisa vai ter gosto de sal, limão e pimenta. Salsicha, costeleta de porco, ostra, isopor, tanto faz. Tanto faz. O que você for servir nessa hora vai ser absolutamente igual. Absolutamente igual. Se eu optar por fazer isso, se a minha ideia neste caso for fazer alguma coisa, como isso que eu estou mostrando para vocês agora, do porquê não precisa, e você quiser usar estes sabores que estão ali somados mais do que todo o resto junto, façam. Ok? Não tem nada de errado fazer. Mas entenda que você está oferecendo um sabor que não tem nada a ver com que você já tem um sabor super rico da carne para poder fazer isso. Então a proposta do americano é isso, o americano precisa dar sabor, porque a carne do americano é uma carne menos intensa. Todas as vezes que você tem algo que você come só com o chefe, tudo bem? Algo que você come só com sal naturalmente, você não vai precisar exatamente bagunçar esse seu preparo usando alguma outra coisa. Então pensem nisso. Na outra vez que vocês forem comer, e não há nada de errado em fazer isso. Quanto mais defumado, quanto mais intenso, quanto mais temperado, mais álcool e mais açúcar eu ofereço às minhas cervejas. Então a minha Doppelbock vai ser melhor, a minha Eisbock vai ser perfeita. Tá bom? Eu estou evoluindo, então não se esqueçam disso. Aí eu vou ter para vocês uma opção que a gente tem como eu falei, é um evento social. Passamos um churrasco, o ostra é sensacional. Você vai ter um tempo grande de disposição. Eu falei inclusive da Sauer, você não está prestando atenção? Eu ia prestar atenção. Estou falando, falei a patroa, olha aí, presta atenção. Se tivesse no grupo, falava, ô, seu boca de leite, não presta atenção no grupo, olha aí o outro. Ô, Gustavo, também não estava aí, também tinha ido embora. Mas vamos lá.
Vamos falar a respeito da sour, do porquê não da sour. Vocês entenderam já as interações, né? Vocês entenderam o que eu falei a respeito das interações todas que a gente tem aqui nesse sentido. Então vou oferecer para vocês uma interação de carne com ácido. Então vou oferecer uma sour. Eu adoro sour, tá? Eu viveria de Flanders, eu sempre brinco com isso. É o tipo de coisa épica, invertida é um crime. Eu concordo, assim, das frases mais certas que alguém pode falar no mundo é essa. Picanha invertida é um crime absoluto, até porque a parte mais saborosa da picanha é a gordura, né? É um crime quase tão inafiançável quanto você retirar a gordura da picanha, não é isso? Você quer um negócio que não tem gordura, você come filé mignon, você come qualquer outra coisa, não vai comer, porra, a parte mais invertida, a parte mais saborosa, mais rica da brincadeira, você vai perder? Não, nada a ver. Então a sour, ela vai ter um poder de corte razoável, dali para alto, com uma baixíssima intensidade e baixíssima persistência. Isso já tem. Entendeu? Vamos lá. Então assim, ó, tenho para vocês vamos falar aqui a respeito da sour. Escolha uma fruta, vamos pensar. No meu livro eu falo do teu torresmo, por exemplo. Torresmo é outro desses presentes de Deus, né? Eu tô meio fora de foco, né? Eu devia estar mais pro meio aqui. Muito bem. Eu falo de torresmo. E aí, pensando em torresmo, a gente tem o consumo histórico regional do torresmo com cachaça, não é isso? Aquela lapada para dar aquela zerada, aquela espremida de limão. Então, culturalmente já se faz isso. E aí eu optei no meu livro de colocar a ideia do torresmo com uma sour. Eu lembro que eu pensei, eu falei, cara, eu vou fazer, porque de qualquer forma isso é muito legal. Né, quando a gente faz, eu adoro sour, eu adoro essa questão regional, adoro a questão cultural, adoro tudo que envolve torresmo, nem se fala. Eu falei, cara, eu vou pegar o torresmo, vou fazer acontecer desse jeito bacana. E como que você come torresmo? Para mim do limão, cara, sucesso. Então vai dar muito certo. Eu acabei usando Antuérpia Jardim de Mexerica, que é o conceito do limão, do ácido cítrico junto com o sour e tal, e deu, porra, totalmente certo. Sabe aquela coisa totalmente excelente? Ficou incrível. E eu passei a usar a partir daí. Então, se eu estou usando, por exemplo, peixe, frutos do mar, carne de porco, elementos em que eu já poderia colocar um limão naturalmente, cara, essa hora vai dar super certo. Super certo. Se são elementos onde eu não tenho nada de afinidade com acidez, que eu não colocaria, não trabalharia com isso, eu não tenho por que usar a sour. Eu vou valorizar, de fato, vou conseguir as interações entre a tosta e a caramelização e a partir daí fazer uma harmonização realmente bastante rica, bastante correta. Muito bem? Deixa eu só ver a hora aqui, que eu não deixei nada falando de cara assim, tá tempo. Puta, um cara sozinho falando parece que é uma vida, né? Não vai acabar nunca. Falei de Antuérpia, a senhora aparece, né, dona Ju? Que beleza. Né? Bela cerveja essa. Não, o cara falando, olha lá, você tem que me ajudar, senão daqui a pouco acaba o assunto, eu vou embora. Não vou embora, vou ficar aqui mais um pouco. Aí vamos lá. Já falamos aqui a respeito de tempero, já falamos a respeito de cortes de carne. Eu não falei a respeito exatamente do defumado, eu falei, mas não entrei em grandes detalhes. E eu não falei a respeito, só para a gente concluir, depois eu volto para tudo que vocês estiverem falando a respeito, se vocês quiserem perguntar, vocês perguntem à vontade. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar a respeito do que dá para fazer de sobremesa numa churrasqueira. Pô, legal, você fala, mas como assim? Dá? Você deve ter comido abacaxi, aquele tradicional, né? Aquela polvilhada de açúcar e canela que a galera faz em churrascaria. Muito bom. A gente tem uma brincadeira de fazer com banana, aí também esculhambação, né? Você já pega, fala como chama? Leite condensado. Cara, leite condensado é aquela coisa, cara, não tem nada que você coloque e não vai ficar bom com leite condensado. Nada, né? Então o que a gente faz? Pega a banana inteira, fechada, você é da terra não pode ser nanica, e deixa de um lado, deixa do outro, vai virando, vai ficar preta. A hora que ela fica preta, no primeiro lado que ela ficou preta, você vem e abre. Deixa lá dentro, não desfaz. Abre só por cima, e aí polvilha um pouquinho de canela, rega ricamente com o leite condensado, e aí vai ser feliz. Dá para errar um negócio desse? Não dá. Então, da mesma forma, frutas de uma forma geral, falando do abacaxi nesse caso da canela, e falando dessa banana, ou de frutas que você fizer na churrasqueira, que são realmente muito legais, elas vão ganhar uma camada de sabor, é bacana, e a partir dele você vai oferecer muito do que você consegue somar de sabores vindos de uma Dubel, por exemplo.
A do Bel, que a gente já espera notas de frutas passas, não é isso que vocês conhecem? Então isso vai ser realmente muito, muito rico quando a gente fala da banana, quando a gente fala inclusive do abacaxi. Você tem opções melhores para o abacaxi, mas vai dar super certo se for uma do Bel para poder encerrar a brincadeira. Outra loucura absoluta quando a gente fala a respeito dessa banana é poder falar de uma Weizenbock. A Weizenbock é de fato, cara, incrível, até porque ela vai ser um álcool alto, perto de uma Weiss padrão, mas menor do que tudo que a gente está falando. Então, já comeu bastante bebê, a gente sabe como funciona o churrasco, né? Ainda mais quando um gordo está falando, a partir daí daquela segurada no estômago. Eu estou dando aula de pão, ô Guido, vai procurar sua turma lá fora, que porra de pão. Cara, você tá de sacanagem comigo, evidentemente, né? Quanto tempo de forno? Na hora que ficar dourado, você desliga, mano. A temperatura do forno, 180 graus para uma massa de pão, vai dar mais ou menos para uma unidade de um palmo, vai dar mais ou menos uns 40 minutos. Carne de cordeiro entra na linha da tosta? Entra, só que a gente trabalha principalmente com as mais altas, como eu falei, os sabores de fato mais intensos. E aí não bastasse o cara perguntar de pão na aula de churrasco, eu ia me falar para ser rápido, ainda mais tá de sacanagem, não? Aí, tá, tem que rir mesmo. A ideia do hortelã é assim, cara, hortelã originalmente uma galera faz lá na Irlanda é outra coisa, né? Não é exatamente isso, essa esculhambação que tem por aqui referente à geleia de hortelã. Geleia de hortelã não, né, mano? Enfim, sei lá, se você gosta, vai ser feliz. O original é de uma base ácida, tem uma base... Não é exatamente isso que você vai vir aqui. E aí, quando você oferece o corte, você tá precisando fazer o corte, você empresta, e essa é a sacada, você empresta para a carne alguns elementos para interação. Então veja assim, ó, sabe esse limão que eu falei agora a respeito do torresmo? Muito bem, ele vai te ajudar, ele é o que eu chamo de um elemento complementar. Então eu estou fazendo de forma externa, eu ganho isso com a mostarda, ganho isso com molho à base de vinagre, molho à base de limão. Eu estou ganhando poder de corte sem precisar explorar a cerveja nesse sentido. Então se eu coloco uma base ácida em algo muito gorduroso, eu estou podendo passar a trabalhar com uma cerveja menos alcoólica, ou menos amarga, ou menos qualquer coisa. Entenderam a lógica? Muito bem. Aula de pão, puta que pariu, podemos fazer. Mas pão e cerveja... É legal muito mais como elementos históricos do que como elementos práticos, porque eu não posso me preocupar com o pão quando eu falo uma harmonização, né? O pão é um elemento, é uma coisa que eu vou falar, vou me preocupar com a massa da pizza, na hora que eu falo de harmonização, não, a massa está lá, o tomate está lá, eu tenho que pensar no resto, então essa que é a dificuldade. Mas a gente pode pensar, adoro pão, comecei na TV com pão, comecei na minha vida pública com o chefe com pão, puta que pariu, esse ano são 22 anos que esse negócio aconteceu. Eu tô velho demais. Quando eu faço essas contas, só de pensar que agora, mês que vem, em maio, se eu estiver vivo, eu faço 25 anos de gastronomia. Puta que pariu, eu me sinto velho. Vamos lá, peixe. Vamos voltar a falar do peixe. Entenderam aqui a ideia da banana, do abacaxi, do Bel, da Weizenbock? Vai tudo muito certo. Muito bem, peixe. Peixe é assim, ó. A gente tem algumas possibilidades de trabalhar com peixe. O mais importante é que você entenda primeiro o que você quer a partir do peixe. Então, assim, ó, o que eu quero com o peixe? É um peixe de água doce, é um peixe mais gorduroso, é um peixe branco. Isso é super importante, tá? Então, que você tenha essas respostas todas prontas para que você consiga pensar no que você quer. Então, por exemplo, eu adoro pintado. Porra, pintado é um peixe sensacional. Pacu, né? Pacu, porra, é realmente sensacional. Então, são peixes gordurosos, são principalmente com uma camada de gordura externa e tal. Então, eles podem ser feitos direto ali, porque vai ter gordura para poder não secar a carne do peixe. Diferente de se eu pegar, por exemplo, um peixe, vamos lá, um salmão. O salmão tem gordura, mas a camada é menor, ali meio... Não vai acabar ficando seco. Pior do que o salmão é se você pegar um peixe branco. Então, por exemplo, vamos lá, a tilápia de fresco, o negócio de São Peter, sabe, né? Mesmo peixe, só muda o nome, só paga mais caro pelo mesmo peixe. Então eu pego a tilápia, coloco a tilápia lá para rodar, e aí ela não vai conseguir ficar exposta com algum elemento de recheio, algum elemento que você possa envolver o bacon. É lindo o bacon, né? Mas não precisa ser só o bacon. Quando você faz, por exemplo, algumas técnicas indígenas e sensacionais de poder envolver o peixe na folha da bananeira.
Porra, já comeram isso? Já tiveram a oportunidade de comer? Isso é sensacional. Sensacional. Então eu posso montar camadas como se fosse uma lasanha, se for o caso. Então coloco lá, coloco o meu recheio, coloco o meu recheio de farofa, de camarão refogado, se vocês quiserem, tanto faz. Aí monto lá, ponho o peixe embaixo, temperado, só que sem limão. Então sal e pimenta, folha de bananeira, peixe, recheio de farofa, refogado, o que vocês quiserem. Outra em cima, dobro, faço um embrulho com a própria tira da folha, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Gente, aquilo é incrível, os sabores são incríveis. A folha de bananeira permite um pouco de troca com esse meio externo, você ganha um pouco de sabor de fumaça pequeno, diferente do que seria o seu pintado, o seu pacu, o seu tucunaré, o seu tambaqui, esses peixes realmente mais intensos. Esses não precisam dessa folha, porque a gordura faz com que ela realmente funcione, que ela te dê essa camada externa de sabor. Muito bem? Aí eu tenho esse meu peixe ele vai ter uma intensidade. Se eu tiver que dar um número para a intensidade do meu peixe, recheado ou não, na fumaça ou não, ele vai estar ali entre 2 e 3 até 10. Esse é outro tema de aula, esse é o tipo de coisa que eu começo as minhas aulas, isso leva um tempão. Tudo bem, minha querida? Ô, seu Thiago, também não vi que era o senhor que estava falando de peixes da região norte, sensacional. Vamos lá, quando eu ofereço para vocês a possibilidade de pegar um peixe nessa intensidade 3, de 0 a 10, pensem que eu vou estar dando, por exemplo, uns 9 pontos para se fosse fígado. Né? Então, todo mundo tem que se enquadrar de alguma forma nessa escala de intensidade. E aí eu vou estar falando de umas cervejas que elas têm que ser de um número parecido com esse. Eu não posso oferecer para você uma cerveja que venha com intensidade 7 e acompanhar o meu peixe nota 3,5, 4. E vai apagar a minha cerveja. É a explicação lógica do porquê nem toda stout vai bem com qualquer queijo. Então uma dry stout para uma mussarela é perfeita, uma imperial stout para uma mussarela é uma esculhambação. A cerveja vai atropelar o queijo, vai durar muito mais, não funcionou no sentido de harmonização. Então a partir daí eu vou escolher uma cerveja leve. Nas propostas que vocês falaram até agora, eu vou conseguir pouca interação com o peixe, a não ser que eu trabalhe tempero, a não ser que eu trabalhe uma marinada, um molho, esses sabores complementares. Eu vou conseguir um universo de riquezas de sabores vindos da minha Belgian Blonde. Cerveja de trigo, de uma forma geral, eu posso trabalhar com as 3 variações das cervejas fácil falar de intensidade, né? Fácil, bonitão, né? E aí você vai ter uma série de cervejas como uma Saison, alguns tipos de sour, algumas delas. Você vai conseguir trabalhar essa intensidade, vai conseguir trabalhar essas interações e vai dar muito certo a sua brincadeira. E aí você pode, de novo, trabalhar com as cervejas que não tragam exatamente interação com o que seria o caramelo tosta, porque nesse caso não faz nenhuma diferença. Sabe onde você ganha uma coisa bem legal tudo a gente está falando de peixe agora, falando das suas defumadas. Sabe por quê? Porque o tempo de exposição, ou coberto com alumínio, ou coberto com a folha de bananeira, ou o que vocês quiserem, o tempo de contato com a fumaça é muito pequeno. Então, se eu ofereço uma Helles, ou uma Märzen, ou uma Weizen, já tomaram Weizen defumada? É muito legal. Tem uma dos nossos amigos da Suméria, do Suméria, acho que a última edição saiu com a Los Compadres, que é uma Grodzki, que é isso, trigo baixinho, uma base de fumaça, dá super certo. É realmente muito legal, a interação é super positiva. Saison é vida, né? Saison é realmente muito fácil da gente poder trabalhar. Cara, Pilsner é uma coisa que a galera demora para entender. IPA e Pilsner são estilos incríveis, mas são estilos que não carregam a vocação gastronômica. Triste falar isso. Eu adoro Pilsner. Eu sou esse cara que sentar, bebo a tarde inteira de Pilsner sem enjoar, sem querer trocar, sem falar que está faltando. Cara, eu bebo porque eu gosto mesmo, né? Então, a questão é entender que esse é um estilo de cerveja, de novo, assim como a IPA, que tem pouquíssima carga gastronômica, pouquíssima vocação gastronômica. Como você sabe isso? Que algumas cervejas, vamos falar, por exemplo, essas pastry stouts que vocês adoram. Eu sou o cara da Nikita, eu fiz a Nikita, tá? Então eu posso falar isso tranquilamente. Quando fiz a Nikita, eu coloquei uma colher de lactose. Hoje a galera joga um balde, aí não dá, eu não consigo tomar essas coisas cheias de lactose que a galera tem no mercado hoje em dia. Uma cerveja dessa,
tem uma proposta gastronômica muito clara e tem um drinkability muito baixo. Então, por exemplo, de um jeito muito simples, você pega uma pastry stout dessas que leva, sei lá, pistache, se quiser, tanto faz, vai entender o que eu tô querendo dizer. É uma cerveja feita para acompanhar uma sobremesa rica com chocolate, com gordura, com tudo, e dá super certo. Super certo, é perfeita para isso. Quanto você toma sem te enjoar? 100 ml. Tudo bem, minha querida? Tudo bom? Tá certo? 100 ml para você ser feliz com uma cerveja dessa. Mais do que se você enjoa. E enjoando, aí ela vai ter vocação gastronômica, mas não tem alto drinkability. E aí a IPA, a APA, a nossa Pilsner, não tem a vocação, mas tem altíssimo drinkability. Você, porra, toma feliz por muito tempo e vai realmente poder aproveitar o período fazendo isso. Tá bom? Vamos lá, bebeu a Nikita ontem aí, curtiu? Tá boa? Tá sensacional sempre, né? 2 churrascos e cerveja da escola alemã. Bom, tá bom. Tem muito disso, Gustavo. O senhor defende a escola alemã mais do que tudo. Nós sabemos o potencial da escola alemã na gastronomia é altíssimo. Eu vou te falar que perde só para a escola belga, que eu tenho todos os estilos belgas com vocação gastronômica e eu tenho 90% dos estilos alemães com vocação gastronômica. Então, na escala, de fato, é a segunda escola que mais traz vocação gastronômica, de fato, tem realmente coisa muito legal. Tudo bem, Karina? Quanto tempo? Um copo do que? Dessas negócio de peixe? Deus me livre, mano. Só você abre um negócio desse, não a Nikita. A Nikita a gente fez com bastante equilíbrio, mas quando você pega a maior parte dessa, gente, não é criticar, é gosto pessoal, tá certo? Mas eu brinco que você pega essa cerveja, coloca no copo, aí você segura a casa, começa a ficar diabético, de segurar no copo, aquilo começa a bater de tanto do açúcar que aquilo tem de tudo que é jeito, né? Enfim. Um churras na casa do Gustavo, vamos, ele tá convidando, eu vou também, chama nós, seu Gustavo, quando vai ser? A casa do seu Gustavo é sensacional, o lugar é lindo, tem que passar essa merda agora pra gente poder encontrar com os amigos, fazer churrasco e secar barril, né? Se for passando esse negócio aqui, se for churrasco para não secar barril, nem me chama, porque eu não vou para secar barril mesmo, que nós estamos merecendo passar por esse negócio, depois comemorar com os amigos. Eu falei, hoje eu escrevi um texto meio triste, meio melancólico, meio mais ou menos, tô com insônia, não tá fácil, olha o tamanho da olheira, um palmo de olheira, então brinquei agora há pouco de urso panda, falei, pô, eu tô no mesmo rolê do urso panda, que eu vejo no espelho, vejo um olho fundo desse aqui e tal. Tava lá, de madrugada sem dormir, acabei escrevendo, e eu lembro que uma das primeiras coisas que eu escrevi foi assim, cara, eu vou sair na rua, eu vou abraçar desconhecidos sem fim, pra comemorar, pô, tamo livre dessa porra, mas eu vou abraçar quem vier, pra poder realmente mudar um pouco o ritmo dessa nossa brincadeira. Vai passar. Todo mundo tá longe dessa merda daqui a pouco e já temos um lugar para morar, que é a casa do seu Gustavo Miranda. A galera daqui a pouco começa a perguntar o endereço, se ele quiser ele passa, senão a gente sai daqui, faz uma carreata e vai direto para lá. Daqui a pouco vamos junto. Utilização de essência, cara, a essência assim, ó, não é a essência em si. Artificial eu sou muito contra. Mas o extrato é alguma coisa que te faz... Não, beijar mendigo aí fica pra você, fica à vontade. Eu vou abraçar pessoas na rua que estão passando, ser mendigo ou não faz diferença. A ideia é realmente poder sair dessa merda de confinamento, mas beijo na boca vai você. Sei lá, tem mais uma meia dúzia que você conhece que vão curtir essa história também, mas eu tô fora. Voltando pro nosso... Nem sei onde eu tava aqui, pouco eu tava falando aqui, vocês ficam me atrapalhando essas merdas bom, nós vamos comemorar brincando, bebendo, dando risada, é isso que vai ser isso aí. Muito bem? Vamos passar, nós vamos dar risada disso. Agora vamos lá. Tenho tudo isso contado e vocês não perguntaram a respeito do barbecue. Não sei se porque eu falei no começo, falei de uma forma até meio já esculachante, de fato, o cabelo que não abaixo, de uma forma já meio que esculachante. Essência, tá bom, vamos lá. A essência é assim, ó, eu sou contra, sou artificial. Extrato natural, eu sou ultra a favor. Tá, então vamos pensar assim, ó, vou usar essência artificial? Cara, não faz sentido. Eu vou gerar o extrato que eu uso na cerveja, aí sim. Não é corona, é rinite. Tá? Então assim, eu vou desenvolver os sabores, eu vou conseguir o meu extrato natural e eu vou usar, por quê? Porque com isso eu consigo garantir que todos os meus lotes eles estejam feitos da mesma forma. É o que a gente não consegue quando a gente faz uma cerveja que a galera acaba usando fruta, por exemplo. Então simplesmente eu pego a fruta, coloco no tanque, e aí cada hora ela tá de um jeito.
aí eu não vou conseguir fazer uma sequência sempre lógica, sempre bem executada nesse sentido, então não vai adiantar. Mas o extrato eu faço, uso, desenvolvi o extrato para Nikita, isso não tem pra onde a gente fugir. Aí vamos lá, vamos falar do barbecue para começar a encerrar esse nosso papo. O barbecue é assim, ó. Há quem goste, há quem odeie, há quem torne isso tudo indiferente, que é menor caso. A maior parte que eu gosto ou odeio, eu não consigo gostar de barbecue. De novo, direito de cada um, tá? De fazer o que bem entende. O telefone vai continuar tocando, deixa ele lá. Quem mandou ligar numa hora que eu tô na live, né? O pessoal usa para atrapalhar. O barbecue. Barbecue é um negócio que ele tem ultra intensidade. Naquela escala que eu falei de quase de 0 a 10, imaginem que ele está no final da nossa curva. E aí, o que eu vou ter? Quanto falta para eu chegar no meu limite de corte, então de intensidade. Vocês pararam de ligar para cá, ajuda, seus filhos da puta. Não sei quem foi, tô zoando, evidentemente. Então assim, ó, a hora que você oferecer alguma coisa no sentido dessa evolução de intensidade, quanto maior vai ser a minha intensidade de sabor. Sabe uma outra coisa que eu não consigo entender? Eu vou falar isso de forma tranquila. Eu tenho que dar aula desse negócio há muito tempo. Eu não consigo entender como as pessoas, de uma forma geral, dão aula de harmonização, dão aula de gastronomia, dão aula de cerveja e não usam o termo amplitude. Eu não consigo entender, juro. A conta não fecha se você não trabalhar com amplitude. E aí? O que é amplitude? Pensa no seguinte, eu vou oferecer para vocês uma água com pimenta. Esse é o melhor exemplo que eu tenho. A água, nada de intensidade, nada, ela sozinha está lá, a coisa mais zero absoluto. Aí nessa água eu coloco pimenta. O que vai acontecer? Vai ficar com alta intensidade e nenhuma amplitude. Nenhuma. Porque ela não tem sabor de nada, só tem ardor de pimenta. Da mesma forma, se eu pegar para você e fazer assim, na Nikita eu vou com extrato natural, mais extrato. Vou pegar para vocês um molho, mas não um molho de salada. Então, por exemplo, pegar a salada como um molho simples que envolva mel, envolva mostarda, envolva a própria pimenta, eu coloque um pouco de salsinha, enfim, qualquer coisa. Eu vou ter vários sabores e a minha amplitude desses sabores é grande. Intensidade pequena, porque eles não são muito fortes, nada do que eu estou usando. Ainda mais quando eles estão diluídos, mas a amplitude é grande. Para você falar de amplitude, para vocês que vocês entendam isso, se vocês não entenderem o que é amplitude, não adianta eu continuar falando a respeito do que eu estou falando. Tá? Então a base do ensinamento da harmonização é intensidade, amplitude, poder de corte. E eu não consigo entender como a galera não trabalha dessa forma. Muito bem. Feito isso, vocês vão entender o barbecue. O barbecue é provavelmente o tempero, ingrediente com maior amplitude. Eu vou ter acidez, doçura, picância, muitas notas condimentadas, porra, tem tudo ali, né? Tem até uma basezinha pequena de amargor que some a partir da doçura, mas ele dá para identificar esse amargor que ele traz. Então, se eu pego isso, que está na minha escala de 0 a 10, já quase ali perto do 9, depende do que ele tem, eu tenho que pensar numa cerveja que dê conta disso. E aí, na escala de intensidade de cerveja, o que a gente tem como o estilo, eu brinco que o estilo mais potente possível é uma idiotice, que eu espero que ninguém me ouça, que seria uma Sour Double India Black Ale, algo que o valha, né? Tá certo? Então, esse tipo de brincadeira vai fazer o que seria o estilo mais potente de amplitude, intensidade e tudo isso mais até o final. A partir daí, quando você oferece algo para poder combinar com barbecue, esse tipo de coisa quase que daria certo. Não daria certo, né? Ele é realmente muito forte, vai acabar atropelando, acabar apagando inclusive um molho. Mas vocês, hiperos, podem ser felizes nesse sentido, porque a hora que você oferece algo como uma Double, uma Imperial IPA, uma Imperial IPA, você consegue ter o estilo mais perto. Dois deles são os melhores para isso, para poder trabalhar com barbecue, e um deles é esse, da nossa Double India Black Ale. Curte, comece a ser feliz, se você gostar dos dois elementos. Se você não gostar, a Double, para você trabalhar, a Double te traz um mínimo de tosta, de caramelo, desculpa. A Double te traz um pouco de caramelo, de caramelização na base de malte, no volume de malte, onde você consegue uma mínima interação dela com a carne, e aí sim a gente consegue falar
a respeito de poder usar uma IPA falando de corte. Isso é no sentido de, vai virar show de calouros, aqui nego liga perguntando o que eu tô achando, vai pra puta que pariu. Não vai, né? Foi você que tá me zoando, foi isso? Não, foi só sem querer alguém que ligou aqui, eu não podia perder a piada. Cortes mais magros, o conceito é o mesmo, o que vai mudar é a necessidade que você vai ter a partir do corte, tá certo? Então eu vou precisar de uma potência maior, alcoólica, potência de tudo, aí você consegue fazer, senão não há outra necessidade. O conceito é exatamente o mesmo. Marinar carnes. Toda vez que eu for trabalhar com carnes marinadas, eu vou evitar sempre o lúpulo na vida, tá? Nem sei qual foi a última live que eu tava aqui, vocês me ajudam aí, gente. Qual foi a última que a gente tá falando esses dias? Que eu lembro que eu virei e falei assim, ó, acreditem que eu vou... Um dos próximos livros, aí vamos ver como a coisa flui de um lado ou de outro, mas um dos que estão engatados para saírem onde cozinhando com cerveja. Se não for o próximo, é o próximo do próximo. Então, naturalmente, a gente vai ter esse conteúdo, esse assunto para poder falar em breve e vocês vão se divertir bastante com isso. A Double Sour vai com barbecue quase. Se ela tivesse 1,5 ponto a mais para esse meu poder de corte, ela daria charuto, isso, muito obrigado, foi de charuto. Se ela tivesse 1,5 ponto a mais, você conseguiria trabalhar com ela, conseguiria fazer o corte. Gente, olha só, são os últimos 3 minutos, de fato vai ter que acabar antes, porque eu estou tentando gravar isso para deixar isso exposto depois aqui pelo IGTV, para vocês, para mim, enfim, para quem quiser usar como material de pesquisa depois. E eu preciso encerrar antes que o tempo acabe, tá? Eu preciso encerrar antes que de fato eles cortem. Eu vou abrir uma pesquisa de novo para o próximo tema. Eu quero falar da comida italiana, realmente muito legal. É diferente de poder falar só de carne, mas isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Essa semana ainda eu devo fazer uma outra live com o Edson, o viajante cervejeiro, um dos caras mais legais desse meio cervejeiro, para a gente falar de turismo cervejeiro. De novo, vai passar essa merda. A hora que passar,